Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre as máquinas pneumáticas e hidráulicas. Qual a melhor aplicação para o seu equipamento? Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luiz, sou da WM Máquinas. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre uma das maiores perguntas que fazem para nós aqui na nossa empresa. Qual é a diferença entre as máquinas pneumáticas e hidráulicas? A principal diferença entre os dois sistemas, pneumático e hidráulico, é que o sistema pneumático ele é movido através de ar comprimido e o sistema hidráulico através de óleo hidráulico, tá? O que isso resulta? Resulta numa diferença em forças de compactação, pressão, vazão, várias coisas estão associadas a esses dois sistemas. O sistema pneumático, aqui representado por um cilindro pneumático, em sua grande maioria ele trabalha com força de até 12 bar de pressão no seu equipamento. Já um cilindro hidráulico, ele já é bem mais pesado, ele trabalha com força de até 230 bar, que é o caso desse cilindro aqui. O que isso gera? Isso gera uma força muito maior de compressão no cilindro hidráulico, no sistema hidráulico em relação ao sistema pneumático. Então o hidráulico ele vai te gerar uma força muito superior do que o cilindro pneumático. Principais vantagens e desvantagens de um conjunto em relação ao outro. O conjunto pneumático ele é muito mais em conta, mais leve, ele é mais barato, então de você conseguir peças de reposição, de você trabalhar. O sistema hidráulico ele acaba se tornando mais caro. Uma outra particularidade dos dois conjuntos é que o sistema pneumático ele trabalha com ar comprimido. Isso quer dizer que o quê? O ar ele ocupa um espaço, ele comprime para você poder gerar pressão e fazer com que esse cilindro se dilate. O sistema hidráulico, essa compressão dele é muito menor. Então você não tem uma compressão do óleo hidráulico dentro da camisa do pistão. Isso faz com que o cilindro hidráulico ele tenha uma estabilidade melhor de acionamento. O cilindro pneumático ele pode comprimir o ar dentro da camisa, vai comprimindo o ar, até que chega num momento e ele dá um tranco. Esse tranco às vezes pode quebrar o bloco, pode danificar a máquina, alguma coisa desse sentido aí. O cilindro hidráulico não. Ele vai estabelecer a pressão dentro da camisa do cilindro hidráulico e ele vai cumprir essa pressão até o final. Tendo interferência ou não, ele vai cumprir esse curso que ele tem que cumprir. Um exemplo, esse cilindro aqui ele está dimensionado para exercer mais ou menos 250, 300 kg de força. Ele com 20, 30 quilos no movimento livre, ele consegue fazer com que a movimentação do cilindro seja livre, sem problema nenhum. Porém, se ele tiver 300 quilos de força contrária, o ar dentro desse cilindro vai comprimir, vai chegar um momento que ele vai expandir até que uma hora ele vai com tudo. Esse ir com tudo pode vir danificar teu equipamento, danificar o teu bloco. O sistema hidráulico, ele já não tem essa capacidade. Então, a partir do momento que o óleo entrou dentro da camisa do cilindro hidráulico, ele vai exercer, por exemplo, esse cilindro aqui, 3 toneladas do início ao final. Se ele tiver uma força contrária de 3 toneladas, ele não vai sentir diferença nenhuma nesse fluxo que o cilindro tem que cumprir. Uma outra particularidade entre os dois sistemas é que o sistema pneumático, você obrigatoriamente precisa de um compressor de ar para fazer com que o teu sistema funcione. Geralmente as máquinas hidráulicas, elas já acompanham a unidade hidráulica para fazer o acionamento dos cilindros hidráulicos. Mitos e verdades sobre os sistemas pneumáticos e hidráulicos, né? Muito se fala no mercado que o sistema pneumático ele é muito mais ágil que o sistema hidráulico. E de fato ele pode ser mais ágil sim. Porém, um sistema hidráulico bem dimensionado, ele pode ser tão ágil quanto um sistema pneumático. Então, desde que você pegue um sistema hidráulico com a dimensão correta, com o estudo correto da unidade hidráulica, você também vai ter uma máquina hidráulica tão eficiente e tão rápida quanto uma máquina pneumática. Obviamente que se você comparar um sistema pneumático com uma hidráulica mal dimensionada, com certeza o sistema pneumático vai ser muito mais ágil. Então, pegar uma bomba ruim, uma bomba com vazão baixa, comando com vazão baixa, isso tudo vai interferir na vazão do cilindro hidráulico. Porém, se você pegar uma máquina com unidade hidráulica bem dimensionada, essa unidade hidráulica vai fazer toda a diferença no seu equipamento. Manutenção sobre um conjunto hidráulico e pneumático. Conjunto pneumático, você precisa fazer a manutenção no seu compressor. Você precisa ter um lubrifil, né, um sistema de filtro da partícula do ar para tirar a umidade da partícula do ar.
Então você precisa fazer a sangria também da água que fica acumulada dentro do seu compressor, e isso é diariamente. Você tem que todo dia fazer a sangria para que a umidade não entre no teu sistema pneumático. Se a umidade entrar, ela vai ressecar e vai começar a vazar, vai começar a dar diversos problemas. A hidráulica, a manutenção dela é mais tranquila nesse sentido. Ele é um sistema blindado, só que obviamente você também tem que ter os filtros, você tem que ter vários cuidados nesse sentido para que você também tenha um sistema hidráulico com uma vida útil prolongada. Alguns exemplos dos cuidados e manutenções que você tem que fazer em cada conjunto. No sistema pneumático, se você mora, por exemplo, numa região muito úmida, o compressor de ar ele vai comprimir o ar dentro dele e ele vai absorver o ar da atmosfera. Juntamente com isso, ele também vai absorver a umidade. Absorvendo a umidade, ele vai condensar isso, vai se tornar água e essa água vai ser jogada dentro do teu conjunto pneumático. Por isso que é muito importante ter um cuidado da sangria para você também prolongar a vida útil da tua máquina. O compressor de ar é importante que ele fique longe da tua fábrica ou longe do ponto focal de poeira, por exemplo. Porque como ele absorve o ar da atmosfera, ele também vai absorver essas impurezas e vai jogar essas impurezas dentro do teu sistema pneumático. O sistema hidráulico você tem que tomar muito cuidado com o aquecimento, para que ele não aqueça e venha danificar as vedações internas do cilindro. Você também tem que tomar cuidado para que não misture água com óleo, porque água com óleo no sistema hidráulico não dá certo. Então tem que tomar esse tipo de cuidado para que ambos os sistemas tenham vida longa. Agora trazendo isso um pouco para o nosso mercado. Quais são as principais diferenças de uma máquina pneumática e uma máquina hidráulica para fabricar bloco ou piso de concreto? A máquina pneumática, por a pneumática exercer menos força de compressão, menos força de trabalho, você pode ter uma estrutura um pouco menos reforçada do que uma máquina hidráulica. A máquina hidráulica, por ela exercer mais força de compactação, por ela ser mais forte, você precisa ter uma estrutura um pouco mais reforçada. Então essa estrutura reforçada faz com que a tua vida útil do teu equipamento também possa ser um pouco maior. E você também pode abusar um pouco mais do teu equipamento em termos de produção, de produtividade com a máquina hidráulica em relação à máquina pneumática. Isso não é regra, porque existem máquinas pneumáticas bem reforçadas e existem máquinas hidráulicas que também não são tão reforçadas. Isso vai variar de fabricante para fabricante, mas na teoria esse deveria ser o correto. Uma outra dúvida muito frequente, que o pessoal pergunta muito para nós aqui na empresa: máquina pneumática faz paver? Faz, pode até fazer paver. Porém, como a máquina pneumática ela tem uma força de compactação um pouco menor, ela acaba tendo uma dificuldade maior para fazer o adensamento do material dentro do molde. Isso acarreta no quê? Uma baixa qualidade. Para você atingir a norma que é exigida no Brasil de 35 MPa para um paver de concreto igual esse daqui, você precisa na máquina pneumática trabalhar com quantitativo a mais de cimento. Isso vai fazer com que teu custo de produção seja mais elevado, chegando até no ponto de talvez não valer nem a pena você fabricar o paver na máquina pneumática. A máquina hidráulica, por sua vez, já por ter uma vibração mais elaborada, ter uma compactação melhor, ela consegue fazer o adensamento do material dentro do molde, eliminando todos os espaços vazios dentro do molde. Então você consegue diminuir o teu quantitativo de cimento, fazendo com que assim o paver se torne rentável para a tua produção. E existe também uma outra lenda urbana aí que falam que máquinas pneumáticas são piores do que máquinas hidráulicas. Em tese é verdade, em tese não é verdade. Depende muito da comparação de equipamentos que você vai fazer. Mas uma coisa é verdade, máquinas pneumáticas elas são mais limitadas tecnicamente do que máquinas hidráulicas, justamente pela sua força de compressão que ela vai exercer no molde contra molde. As máquinas pneumáticas são ruins? Não, elas não são ruins, elas são máquinas boas. Porém, quando você for comprar uma máquina, você tem que entender qual que é a limitação do teu equipamento para você saber até onde esse equipamento pode te gerar resultados, pode te fornecer produtos e produtos com qualidade. Não adianta você gastar muito cimento e muito dinheiro para atingir uma qualidade e isso vira e te dá prejuízo. Então quando você for comprar uma máquina pneumática, hidráulica, manual ou automática, busque entender qual que é a limitação do teu equipamento para dentro daquilo que ele te oferece. Mas máquinas pneumáticas são máquinas boas sim, só que a pessoa que está comprando precisa entender o que ela de fato está te oferecendo. Então, pessoal, e qual é a conclusão que a gente chega com tudo isso? Existe sim uma diferença técnica entre hidráulica e pneumática? Existe. Só que tudo também depende de quem está por trás do equipamento. Não adianta nada você ter um bom equipamento e você ter uma cura incorreta, ter um traço incorreto, não se aprofundar em relação a isso daí. As máquinas pneumáticas são boas? Dentro da aplicação delas, elas são boas. As máquinas hidráulicas são boas? Também são boas.
Basta você agora entender a qualidade técnica de cada equipamento, o que esse equipamento vai te fornecer, para entender se esse equipamento vai te atender ou não vai atender às suas expectativas. Entende? Então fica aqui a nossa consideração final em relação às máquinas pneumáticas e hidráulicas. Aproveite, deixe seu comentário embaixo aqui com suas dúvidas. Vamos começar a fazer alguns vídeos para esclarecer essas dúvidas. Tá joia, pessoal? Valeu, obrigado!